Um homem rico abriga uma mulher e sua filha desconhecidas na sua casa, mas elas desaparecem e quando ele vê o jornal fica assustado ao ver seus rostos na televisão. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Na mansão, todos estavam ocupados com tarefas. O dono da casa, José, e a babá, Tânia, estavam decorando o quarto, pendurando balões infláveis, arrumando a mesa porque havia uma celebração, o aniversário do seu único filho amado, André. Hoje, o pequeno completou 6 anos, mas o aniversariante em si não estava particularmente empolgado. Ele permaneceu sentado em sua cadeira de rodas, olhando fixamente para frente sem mostrar interesse no que acontecia ao seu redor. Seu pai frequentemente olhava para ele com tristeza, tentando animá-lo. André, filho, veja como decoramos lindamente o quarto. A vovó e o vovô estarão aqui em breve, junto com o tio Marcelo e a tia Vanessa, e eles trarão muitos presentes para você. O que você mais deseja no mundo? Estou pronto para realizar qualquer desejo seu, apenas para ver você sorrir. O menino de repente animou-se, esperança brilhando em seus olhos enquanto ele dizia suavemente: eu quero ver a mamãe mais do que tudo no mundo. Sinto muito a falta dela. E também quero ter amigos e ser capaz de andar por mim mesmo. Não preciso de mais nada. José quase chorou ao ouvir as palavras de seu filho. Ele se aproximou do menino, abraçou-o e disse: filho querido, você sabe, a mamãe está no céu. Ela nos vê e nos ama e fica muito triste quando te vê triste, e você definitivamente vai andar novamente em breve. Prometo que estaremos com você, assim como antes, brincando de bola no quintal, e vou tentar descobrir algo para que outras crianças brinquem com você. O menino suspirou, ficou em silêncio e virou-se para a janela. Seus olhos mais uma vez se encheram de tristeza. José sentiu-se profundamente perturbado e entristecido. Já fazia 1 ano desde o terrível acidente que dividiu suas vidas em antes e depois. André nunca se recuperou completamente, e José não sabia mais o que fazer com o menino. Às vezes, ele mesmo perdia a motivação e não sabia o que aconteceria a seguir com sua família, tudo costumava ser tão diferente. José cresceu em uma família rica de empresários. Desde a infância, seus pais exigiam altas realizações dele em tudo. O menino estudou em uma escola com foco em matemática e frequentou várias atividades de desenvolvimento. Ele sempre teve dinheiro de bolso, um telefone caro e roupas da moda. Mas seu pai era rigoroso o suficiente e não permitia que seu filho relaxasse ou se tornasse insolente. Ele criou a criança para ser responsável desde cedo. Quando José começou a universidade e começou a gostar de meninas, foi sua mãe quem começou a educá-lo. Ela tinha padrões elevados para as garotas com quem ele saía, e agradá-la não era fácil. Ao saber de seu interesse romântico sério, ela imediatamente descobriu sobre a potencial noiva por meio de conhecidos e expressou sua opinião sobre ela. No entanto, a garota por quem ele se apaixonou profundamente e pretendia se casar surpreendentemente agradou a seus pais. Ela vinha de uma respeitável família de professores, não era vulgar, quieta e bem educada. Sua mãe concordou com sua escolha, e ele se casou com sua colega de universidade, Mariana, por amor. O amor entre eles era calmo, sincero e genuíno. Quando Mariana engravidou, toda a família ficou emocionada, ansiosamente antecipando a chegada de seu filho. A gravidez transcorreu suavemente e sem ser notada. A garota não experimentou náuseas, fraqueza, e o parto ocorreu sem complicações. André cresceu como um menino forte, raramente ficava doente e começou a andar cedo, trazendo constantemente alegria aos seus pais. José assumiu o negócio da família. Seus pais possuíam uma pequena fábrica de confeitaria. Os bolos não eram baratos, mas eram feitos com ingredientes naturais e de acordo com uma receita especial, então vendiam rapidamente, sempre tendo longas filas. Mariana também estava ativamente envolvida no negócio. Ela frequentemente ia a reuniões com mestres culinários, aprendendo com profissionais e gostando de criar novas obras-primas. Mesmo durante a licença maternidade,
ela não parou de trabalhar no negócio da família e o nascimento da criança não a impediu de trabalhar, especialmente porque o filho era um bebê calmo. Comia bem, dormia muito e não causava problemas para a jovem mãe. Mariana frequentemente levava André com ela para a produção quando a criança cresceu um pouco. O menino gostava de estar lá, observando atentamente como os bolos e doces eram feitos. E, claro, ele gostava de prová-los. Naquele dia fatídico, Mariana precisava ir ao trabalho por apenas 1 hora para verificar o progresso do trabalho. Havia um pedido importante da fábrica, um enorme bolo de casamento de 3 andares, então errar era inaceitável. Ela dirigia o carro excelentemente, e José nunca se preocupava com isso. Mariana colocou a criança na cadeirinha do carro e prendeu-o. Ela sempre seguia as regras de trânsito, e isso foi o que salvou a vida da criança. O carro de Mariana derrapou inesperadamente em uma curva. A estrada estava escorregadia por causa da chuva e do vento frio, e ela bateu em um poste. Os airbags não foram acionados por algum motivo, e a mulher bateu com a cabeça forte no para-brisa. A frente do carro ficou completamente destruída. Mariana morreu antes da ambulância chegar, mas a criança foi salva pela cadeirinha, embora tenha sofrido um estresse severo ao ver sua mãe morrer diante de seus olhos. Após a tragédia, o menino se tornou retraído, parou de falar, gritava à noite. Mas a pior parte foi que ele não conseguia ficar de pé sozinho. José estava devastado e sobrecarregado pela tragédia que ocorreu em sua vida. O funeral de sua esposa, a saudade dela e o desespero, juntamente com os problemas de saúde de seu filho. Ele frequentemente fechava os olhos e pensava: por quê? E por qual razão? Alguém destruiu minha família que era tão feliz com Mariana. Por que pessoas boas morrem enquanto alguns assassinos vivem vidas saudáveis? É tão injusto. José queria deitar em sua cama, adormecer e nunca mais acordar, porque nessa realidade real não havia mais a mulher amada. E agora ela nunca mais estaria ao seu lado. Mas os problemas e a condição de seu filho não permitiam que ele não fizesse nada, pois ele precisava muito da ajuda e do apoio de seu pai. E, apesar de conter suas emoções, José continuou a viver e a lutar pela saúde de André. Por 6 meses, ele levou a criança a várias clínicas, consultou-se com os melhores médicos do país. Lutou, pois os problemas nas pernas foram causados por uma lesão na coluna. Mas todos os médicos disseram que fisicamente a criança estava completamente saudável. Mas sua psique havia sido severamente danificada e todos os problemas eram por causa do trauma psicológico. Ninguém sabia se a criança seria capaz de ficar em pé e se ele se recuperaria totalmente. E isso preocupava muito o pai. André ficou muito chateado. Gradualmente, outras crianças pararam de se comunicar com ele. Ele parou de frequentar a creche. Ficava constantemente em casa com a babá, às vezes saindo para passear com ela. José não desistiu e, ao longo do ano, conseguiu alcançar algum sucesso na condição do menino. A criança começou a falar, parou de gritar à noite e parou de temer o carro do pai. Mas o menino ainda não conseguia ficar de pé sozinho. Seu pai visitou muitos especialistas com ele, desde curandeiros chineses, osteopatas, até curandeiros populares, mas nada funcionou. Ninguém pôde ajudar o menino. Disseram que não havia distúrbios físicos, apenas trauma psicológico. O corpo da criança reagiu assim ao acidente, e nada poderia ser feito, e ninguém sabia quando tudo se recuperaria. Pequeno André, quando se lembrava de sua mãe, sempre pegava o ursinho de pelúcia que ela lhe dera em suas mãos e conversava com ele como se fosse ela. O menino o abraçava e chorava, engasgando com as lágrimas. Ele sentia falta desesperadamente do amor e do carinho dela. Ele frequentemente se lembrava de como ela o colocava para dormir, o beijava, sussurrava que ele era o filho mais amado do mundo. Ele se lembrava de como eles ficavam deitados juntos até a hora do almoço nos fins de semana, assistindo a desenhos animados e comendo sorvete de baunilha com calda de framboesa.
Então, hoje, mesmo sendo o aniversário do menino, não havia clima festivo. O sol estava constantemente triste, claro, ele amava muito seu pai e sempre queria passar tempo com ele. Mas após aquela tragédia, a criança se tornou completamente diferente. Não como antes. José foi ao mercado. Ele precisava comprar mais bebidas e alguns itens adicionais para a mesa festiva. Depois, planejava buscar seus pais e trazê-los para casa para seu neto. Estava chovendo lá fora e o vento era tão forte que era difícil ficar de pé por causa das rajadas de vento e chuva. Quando estava saindo da loja, José notou uma mulher com uma criança no alpendre. A mulher tinha no máximo 30 anos. Estava bem vestida, mas de forma simples, usando um curto casaco fino e um lenço na cabeça. Sua filha também estava vestida de forma simples, inadequada para o frio. Ela usava um casaco velho, um chapéu fino e botas curtas, tremendo de frio e se agarrando à mãe. José sentiu pena delas. Ele não pôde evitar, então tirou uma nota grande da carteira, aproximou-se delas e disse: "Com licença, vocês devem estar congelando. Peguem o dinheiro e comprem algo para comer e entrem para se aquecer. Por que vocês decidiram sair com uma tempestade dessas? Como vão voltar? Os ônibus mal estão funcionando agora por causa deste tempo horrível. Metade das rotas já foi cancelada. As empresas de serviços públicos não conseguem lidar com a limpeza após um furacão desses." A mulher olhou para ele agradecida, enquanto sua filha tremia de frio. "Obrigada pelo dinheiro. É muito gentil da sua parte. Não se preocupe, eu não sou sem teto. Meu nome é Manuela e o nome da minha filha é Luana. Nós moramos fora da cidade. Apenas não conseguimos sair a tempo. Perdemos o ônibus. Então, estávamos nos aquecendo na loja até o segurança nos pedir para sair. Eu posso ver o ponto de ônibus daqui, assim que o ônibus chegar, minha filha e eu iremos embora", disse a mulher. José estava prestes a se despedir quando de repente pensou: "E se eu convidá-las para a festa de aniversário do meu filho? André poderá brincar com a menina. Ele tem desejado interagir com outras crianças. Deixe a mãe e a filha se aquecerem, comerem algumas delícias. É óbvio que elas não têm dinheiro suficiente para a comida." Após examinar a mulher mais uma vez, José disse decisivamente a ela: "Manuela, eu convido você e sua filha para a festa de aniversário do meu filho. Ele faz 6 anos hoje. Seu nome é André. Entendo que esta oferta é inesperada. Afinal, não nos conhecemos de todo. Deixe isso ser um pedido meu. Meu filho não tem muitas crianças visitando. Isso deixa muito chateado e sua filha pode brincar com ele e vocês podem se aquecer, comer comida deliciosa e relaxar. Depois, eu chamarei um táxi para vocês irem para casa. Então, vou chamar um táxi agora para vocês virem para minha casa. Quando chegarem ao endereço, digitem o código de acesso da porta, 357. Uma babá os receberá. Vou ligar para ela e avisar que vocês chegarão em breve. Só preciso ir buscar meus pais. Por favor, não hesitem. André é um menino maravilhoso e gentil. Tudo ficará bem." Manuela ficou encantada e aceitou com prazer. "Obrigada pelo convite, José. Eu não sinto mais minhas pernas de tanto frio. E realmente espero que os pés da minha filha não congelem. E o ônibus ainda não chegou. Você está nos salvando. Não se preocupe, não ficaremos muito. Viremos para parabenizar seu filho, nos aqueceremos um pouco e iremos embora. Estamos indo para a casa do tio." "Sério? Posso brincar com o menino? O que devemos dar a ele de presente?" a menina perguntou animadamente. "Sim, de fato. É um pouco constrangedor ir a uma festa de aniversário sem um presente.
Vou comprar rapidamente uma vaquinha de brinquedo ou um livro de colorir com lápis, Manuela disse enquanto o homem tentava dissuadi-la, explicando que André já tinha muitos carrinhos de brinquedo. Mas a mulher era inflexível e disse que não visitaria a criança sem um presente. No fim, Manuela escolheu uma bola brilhante e barata na loja, com flocos de neve que caíam lindamente para baixo, girando ao som de uma música agradável. A menina ficou satisfeita com a compra e concordou em ir à festa. José enviou Manuela e sua filha para a casa de táxi, ainda sem entender como se atreveu a convidar estranhos para sua casa em primeiro lugar. Enquanto isso, ele foi buscar seus pais como de costume. Sua mãe demorou muito para se arrumar, trocando de casaco várias vezes, arrumando o cabelo. E finalmente, eles partiram. Até chegarem em casa, através do forte aguaceiro, mais de 1 hora havia se passado. José decidiu não mencionar Manuela a seus pais. Ele sabia de antemão que sua mãe não aprovaria a ideia de convidar estranhos para casa. Ela sempre teve suas reservas sobre novas pessoas e preferia socializar com conhecidos de confiança. Quando José e seus pais entraram na casa, já havia uma atmosfera festiva. Ele havia contratado um animador com antecedência, e o animado palhaço já estava entretendo os convidados. Todos gostaram do programa do animador. Os adultos cantavam músicas alegremente com ele e resolviam enigmas. Afinal, havia um prêmio para cada resposta correta, mas o aniversariante não estava interessado no palhaço. O menino estava absorto brincando com Luana, a garota convidada da rua. Eles brincavam no chão, em um enorme tapete branco e macio, envolvidos em seu próprio jogo, alheios a tudo ao seu redor. Manuela sentava-se modestamente na ponta da mesa festiva, batendo palmas e observando com interesse enquanto os convidados participavam dos concursos contra o pano de fundo dos amigos da família ricamente vestidos. Ela certamente se destacava. Vestia um velho suéter desbotado e jeans de cor indefinida. Seu cabelo estava simplesmente amarrado em um rabo de cavalo. Surpreendentemente, mesmo com roupas tão simples e sem maquiagem, ela parecia decente. Aparentemente, ela sempre foi uma loura adorável com grandes olhos azuis e pele de rosto delicada. Dada, por outro lado, era o completo oposto, com cabelos escuros, pele morena e olhos castanhos. Luana era inquieta, alegre e muito sociável. Ela continuava contando histórias para André, e ele se envolvia alegremente na conversa com ela. O pai não conseguia conter sua alegria. Ele não via seu filho tão feliz há muito tempo. Os pais de José parabenizaram o neto, deram-lhe um enorme carro controlado remotamente e uma enciclopédia infantil moderna com belas ilustrações. O menino agradeceu, beijou sua avó, e eles imediatamente começaram a inspecionar os presentes com Luana. José decidiu apresentar Manuela aos seus pais. Mãe, pai, conheçam Manuela. Nós a encontramos e a sua filha por acaso perto do mercado hoje. E decidi convidá-las para a celebração. Vejam só como André está feliz. Ele sonhava em brincar com outras crianças há tanto tempo. Na minha opinião, interagir com uma criança é o melhor presente para ele. Ele mal presta atenção ao palhaço. Ao ouvir como Manuela acabou aqui de seu filho, Aline não ficou nada satisfeita e começou a repreendê-lo na frente da convidada. José, isso é realmente aceitável? É extremamente imprudente da sua parte convidar pessoas mal conhecidas de aparência tão estranha para visitar. E se elas forem golpistas? Ainda não sabemos como interagir com essa garota pobre afetará nosso neto. Você é um filho tão confiável. Manuela sentiu-se magoada e constrangida. Ela corou e parecia estar pronta para partir. Afinal, os outros convidados também estavam olhando para ela estranhamente, e ninguém estava particularmente socializando com ela. Mas José imediatamente respondeu duramente à sua mãe: Mãe, eu não sou mais uma criança, e tenho minha própria vida. Todos viemos para celebrar o aniversário do seu neto amado. Então, por que estragar isso para ele? Repito mais uma vez.
Manuela e Luana são minhas convidadas. E peço que as tratem com respeito. Concordado? Em vez disso, experimentem nossa nova torta com carne e queijo. O chefe se esforçou ao máximo por mim, e até encomendei seu bolo favorito. Aproveitem. A mulher hesitou e parou de ser desprezível em relação a Manuela. Sua educação não permitia que ela criasse uma cena na festa de aniversário, e ela não queria chatear o neto. No entanto, a noite toda ela olhou descontente para a convidada não convidada. E se a menina sorria para seu filho, a mulher até sentia um pouco de raiva. A sábia mãe decidiu que mais tarde teria uma conversa séria com José e descobriria onde ele conheceu essa garota sem teto. Ela entendia que seu filho sofria de solidão, mas isso não era motivo para trazer pessoas sem teto da rua para dentro de sua casa. Rapidamente escureceu lá fora, e os convidados começaram a dispersar para suas casas. Os pais também partiram de táxi. Apenas Manuela e Luana permaneceram. Está tarde. Minha filha e eu precisamos ir para casa. Obrigada por tudo, José. Foi a minha primeira vez em uma festa tão magnífica. Nós gostamos muito. O palhaço foi tão divertido e fez um ótimo trabalho com o programa. É evidente que ele é um verdadeiro profissional que manteve todos entretidos a noite toda. E seu filho é maravilhoso. Um menino muito inteligente. Parece que ele e Luana se tornaram grandes amigos. A menina disse para mim. André de repente começou a implorar ao pai: papai, por favor. Luana pode ficar para dormir com a mãe? Somos melhores amigos agora. Eu me divirto tanto passando tempo com ela, por favor. Afinal, hoje é meu aniversário. Então, posso fazer qualquer desejo? José olhou para Manuela e sugeriu: de fato, por que vocês deveriam ir a algum lugar esta noite? A chuva não parou. Fiquem conosco na casa. Há 2 camas no quarto das crianças. Luana dormirá lá com André. E eu arrumo uma cama para você em outro quarto. Vocês não nos incomodarão de forma alguma. Manuela sorriu e respondeu: tudo bem, não vamos estragar o dia do aniversariante. Nós ficaremos. Mas com uma condição: eu vou limpar tudo sozinha. Lavar os pratos, colocar tudo de volta no seu lugar e arrumar o quarto. Devo fazer algo útil para vocês. Afinal, me sinto constrangida. Vocês nos acolheram, nos alimentaram e até nos ofereceram para ficar à noite. José ficou encantado, ocupando-se em arrumar as camas para os convidados e preparar toalhas limpas e roupões no banheiro. Enquanto isso, ele observou como a convidada lidava confiantemente com os pratos sujos, esfregando-os até brilharem, arrumando as gavetas. Era evidente que ela era trabalhadora, não preguiçosa. As crianças brincaram um pouco mais no quarto das crianças, e então Manuela os banhou no banheiro e os colocou na cama. As crianças adormeceram instantaneamente. Nem mesmo precisaram de uma história de dormir. Os adultos também foram dormir rapidamente. José estava tão cansado depois do dia inteiro que nem percebeu quando adormeceu. Ele tinha um dia de folga no dia seguinte e disse à babá para não vir trabalhar naquele dia. Afinal, ele poderia dormir em casa pelo menos uma vez por semana. José acordou perto do horário do almoço, ouvindo o chamado do rádio do quarto das crianças. Isso significava que André também estava acordado e precisava de ajuda. O homem imediatamente se lembrou dos convidados de ontem, saiu da cama e percebeu que não havia mais ninguém na casa. Manuela e Luana tinham ido embora. Ele notou um bilhete na mesa da cozinha que dizia: obrigada pela festa. Luana e eu gostamos de tudo. O dono da casa sentiu-se um pouco triste novamente, e seu filho tornou-se melancólico, mas não havia nada a ser feito. As pessoas têm suas próprias vidas. A semana passou despercebida. José trabalhou muito, constantemente ocupado com algo.
Mas todas as noites ele observava André enviando mensagens para alguém em seu telefone. O menino estava muito absorto na comunicação, frequentemente sorrindo ao receber emojis e fotos. Filho, você fez novos amigos? Com quem você está enviando mensagens? Seu pai perguntou surpreso, mas a criança imediatamente escondeu o telefone no bolso e respondeu de forma enigmática: Sim, pai, agora tenho novos amigos, mas é segredo. E o menino agora frequentemente girava a bola luminosa que Manuela lhe deu, ligava a música e observava pensativo enquanto os flocos de neve caíam lindamente. Uma noite, durante o jantar com seu filho, José viu um segmento nas notícias sobre um crime. Uma tragédia ocorreu em um dos bairros da cidade. Uma família de empresários bem conhecidos morreu ao mesmo tempo durante a noite após uma celebração. A causa presumida da morte foi envenenamento por álcool. Sua filha de 3 anos, Luana, desapareceu sem deixar rastros. A investigação está examinando todas as circunstâncias deste caso misterioso e complicado, e a polícia está procurando pela criança. O homem ficou abalado e até deixou cair o controle remoto. No vídeo estava a mesma menina, Luana, que recentemente estivera em sua casa. Pai, a menina na TV parece muito com a Luana. É ela? Por que estão mostrando a Luana na TV? André exclamou. José ficou surpreso e assustado. Não sei, filho. Espero que não seja ela. Você está falando com a tia Manuela pelo telefone, por acaso? Diga a verdade ao papai. Eu realmente preciso encontrá-la para descobrir tudo. Talvez Manuela e Luana precisem de ajuda. Elas nos deixaram tão de repente. Nem conseguimos nos despedir delas e eu não peguei o endereço ou número de telefone delas. O menino mostrou ao pai as mensagens no seu telefone. E pelas fotos, o homem entendeu que elas estavam escondidas em uma pequena cidade. Em uma das fotos enviadas, a pequena Luana estava ao lado de uma caixa de areia e o endereço da casa estava visível no canto. José rapidamente encontrou online qual pequena cidade próxima tinha tal rua e casa e decidiu ir até lá para conversar e descobrir por que a mulher havia sequestrado o filho de outra pessoa. José deixou seu filho em casa com a babá e partiu para encontrar Manuela e Luana na pequena cidade. As estradas estavam danificadas pela chuva, tornando a condução muito difícil. O homem rapidamente encontrou a casa certa nos arredores da cidade. No entanto, ele não conseguiu dirigir até ela por causa da lama na estrada, mesmo com o SUV. Então, ele teve que deixar o carro no início da rua e caminhar. A casa não parecia muito bem cuidada, com janelas de madeira antigas e uma cerca velha e torta. Mas, no geral, parecia sólida e espaçosa. Era claro que um proprietário trabalhador já havia vivido ali, o caminho até a casa estava limpo de lama e as luzes estavam acesas nas janelas, indicando que os proprietários estavam em casa. O homem bateu no portão, um cachorro latiu alto no quintal, uma sombra de pessoa apareceu na janela, mas ninguém abriu a porta por um longo tempo. José bateu mais forte com o punho. Ele não ia desistir e sair sem descobrir nada. Ele pensou que, se eles não estavam abrindo a porta, deve haver algo a temer e esconder. Finalmente, uma Manuela assustada apareceu na porta, olhando ao redor como se temesse ver alguém e rapidamente deixou José entrar. Estava quente na casa, Luana estava brincando com uma boneca na cama, e quando viu o convidado, a menina sorriu e acenou, reconhecendo o homem. Manuela começou a questionar José. Como você nos encontrou? Você falou com seu filho? Eu provavelmente não deveria ter enviado mensagens para ele. Eu queria apoiar o menino para que ele não se sentisse sozinho. E agora você me encontrou. O homem decidiu obter a verdade da garota imediatamente e perguntou com confiança. Manuela, por que você sequestrou o filho de outra pessoa? Eu sei de tudo. Todos os canais estão falando sobre a morte do empresário. Luana foi mostrada na reportagem e todos estão procurando por ela. Conte-me a verdade, por favor. Talvez eu possa ajudá-la.
De qualquer forma, você não conseguirá esconder ela por muito tempo. Alguém dos vizinhos vai reconhecer a menina e chamar a polícia. A mulher irrompeu em lágrimas, e suas mãos tremiam. Vamos falar sobre isso, não aqui. Venha comigo para a cozinha para que Luana não ouça nada, disse a garota, levando o caminho até a cozinha e sentando-se à mesa. Luana não é uma estranha para mim. Ela é minha filha. Eu a dei à luz há 3 anos. Você está mentindo. Luana não se parece nada com você. Ela tem uma aparência completamente diferente. Se você não contar a verdade, eu mesmo chamarei a polícia. Por que você precisa dessa menina? O que você planejava fazer com ela? Confesse, disse José duramente. Manuela segurou as mãos do homem e quase começou a gritar. Não chame a polícia, por favor. Eles a levarão para um orfanato. Eu contarei tudo. Vou começar desde a minha infância para que você possa entender. Esta é minha casa. Eu nasci e cresci aqui. Minha mãe trabalhou na fazenda a vida toda, e meu pai era um verdadeiro herói. Ele até serviu em pontos de conflito e tinha muitas condecorações de combate. Nosso cachorro, Costelinha, que vive no quintal, é seu fiel amigo da frente de batalha. Papai o salvou quando ele era apenas um filhote. Eles queriam sacrificá-lo porque ele não era um pastor alemão de raça pura. Mas papai sentiu pena do cachorro e não permitiu. Levou-o para casa e começou a treiná-lo, ensinando-lhe comandos. Às vezes, ele o levava para adestradores de cães. E, você sabe, Costelinha acabou sendo um excelente cão de busca, inteligente. Melhor até que os pastores alemães de raça pura. Como o cachorro encontrava pessoas sob os escombros e as salvava. Meu pai morreu há muitos anos, mas Costelinha ainda serve nossa família. Ele é muito inteligente e gentil, conhece todos os comandos, mas agora está realmente velho, praticamente cego. Quando ele morreu, eu estava apenas terminando a escola. Foi uma tragédia para nós. Sem ele, a casa imediatamente se sentiu vazia e financeiramente se tornou muito difícil. O salário da minha mãe não era suficiente para vivermos. Depois de terminar a escola, fui para a cidade procurar trabalho. É difícil encontrar um emprego decente em nossa pequena cidade, mas minha mãe era contra isso. Ela pensava que apenas pessoas desonestas viviam nas grandes cidades. Ela até sonhava em me casar com o filho de um fazendeiro local. Mas ele era tão estúpido e feio. Então, fiquei ofendida e saí. E minha mãe não conseguiu me entender e ficou chateada. Na cidade, consegui um emprego como empregada na família daqueles empresários, recomendada por um conhecido. Uma mulher da nossa pequena cidade me levou à agência de empregos porque ela mesma trabalhava como cozinheira em alguma família rica na cidade. Então, ela me ajudou a encontrar um emprego a pedido da minha mãe. A família para a qual comecei a trabalhar acabou sendo bastante boa. O marido e a esposa não discutiam e me pagavam um bom salário. Eu também não relaxei. Tentei fazer bem minhas tarefas. Em geral, estava satisfeita com esse emprego. Vários anos se passaram, algumas vezes por mês, eu ia à casa da minha mãe, ajudava-a e sentia sua falta. Então, outra tragédia atingiu nossa família. Uma que não esperávamos. Minha mãe ficou gravemente doente. Eu tinha notado há algum tempo que ela estava perdendo peso, dormindo muito e havia vendido sua fazenda porque não conseguia mais gerenciá-la. Mas pensamos que era apenas fadiga. E eu continuava trazendo vitaminas para ela, mas elas não ajudavam. Mais tarde, não pude mais esperar e a levei para a cidade para ver o médico. E foi então que tudo ficou claro. Precisávamos juntar uma enorme quantia de dinheiro para tratamento e cirurgia. Minha mãe ficou chateada. Ela entendeu que nunca conseguiríamos juntar tal soma de vida. E eu prometi a ela que encontraria o dinheiro para a operação e salvaria sua vida.
Constantemente pensava nisso, sem entender como salvar a pessoa mais querida e próxima para mim. Eu estava muito chateada. Chorava com frequência. E claro, os patrões notaram minha condição. Kate, a esposa do patrão, descobriu o que aconteceu comigo. E pedi a eles que me emprestassem dinheiro, porque nenhum banco aprovaria um empréstimo para mim. O casal pensou sobre isso e então me ofereceu para me tornar mãe de aluguel para a família, já que eles não conseguiam conceber um filho há muitos anos devido aos problemas de saúde da esposa. Claro, inicialmente recusei. Eu não conseguia entender como alguém poderia dar seu filho. E no geral, parecia estranho. Talvez se eu já tivesse meus próprios filhos, concordar com tal oferta teria sido mais fácil. Mas agora eu tinha que dar à luz e entregar meu único bebê. Mas a condição da minha mãe estava piorando. E eu concordei em me tornar mãe de aluguel. Simplesmente não tinha outra maneira de salvar a vida da minha mãe. Tive muita sorte. Consegui engravidar na primeira tentativa. E a esposa do patrão começou a usar uma barriga falsa para acompanhar a gravidez. Ela ia ao hospital para consultas com todo o pessoal subornado. E eu não aparecia em lugar nenhum durante a gravidez para que ninguém suspeitasse de nada. O parto também ocorreu em casa porque o empresário conseguiu arranjar tudo. Assim que dei à luz a menina, eles atiraram de mim imediatamente e nem mesmo me permitiram amamentar o bebê. E eu fiquei tão chateada. Você não pode imaginar o que significa carregar uma criança dentro de você, senti-la, dar à luz e depois apenas entregá-la. Como é difícil e doloroso. Eles me pagaram conforme o combinado, sem enganação. E claro, decidiram me dispensar. Tirando uma promessa escrita de mim de que eu nunca, sob nenhuma circunstância, procuraria a criança. Interferir no medo e nos assuntos da família deles. Os documentos de nascimento foram emitidos para a família deles, como se Kate tivesse dado à luz. Então, oficialmente, sou uma estranha para Luana. Escrevi para minha mãe como uma pessoa diferente. Chorava constantemente, sentindo como se algo importante tivesse sido tirado de mim. Mas eu tentei ser alegre. Não tinha tempo para fazer nada. Precisava salvar a vida da minha mãe. Havia dinheiro suficiente para todo o tratamento. Eles admitiram minha mãe no hospital e lutamos pela saúde dela por um ano inteiro. Os médicos realizaram a cirurgia, e parecia haver melhora em sua condição. Mas seu corpo não conseguiu suportar outra rodada de quimioterapia. E ela morreu em meus braços no quarto do hospital. Confessei à minha mãe, pouco antes de sua morte, como consegui encontrar uma quantia tão grande de dinheiro, porque não conseguia mais guardar silêncio sobre isso. Depois de conhecer minha história, minha mãe chorou por muito tempo. Você não deveria ter feito isso, filha. Uma criança deve estar com sua mãe, e mãe é a mulher que a deu à luz. Por você, minha filha, você arruinou sua vida por minha causa. E o mais importante é que foi tudo em vão. Constantemente pensava nas últimas palavras da minha mãe. Sentia a dor de perder minha mãe. Solidão, saudade, tinha um enorme desejo de ver minha filhinha. Todas as manhãs eu levantava e ia trabalhar na cafeteria da fazenda como faxineira. E à noite, voltava para casa e chorava. E era assim quase o tempo todo. Eu sofria muito. Não conseguia dormir à noite, sonhando com meu parto e minha filha. Eu ficava me perguntando como ela estava, como ela havia mudado, como era a vida dela naquela família. E então, há uma semana, não aguentei mais e decidi ir à casa daqueles empresários. Planejava me ajoelhar diante deles e implorar para ver minha filha, mesmo que apenas por um minuto. Esperei muito tempo na porta do apartamento. Mas ninguém respondeu. E então percebi que a porta não estava trancada. Entrei silenciosamente no apartamento, sentindo perigo. E então vi que o marido e a esposa estavam mortos na cama.
Sua pele já estava azulada, enquanto a filha estava sentada no armário chorando. Aparentemente, a menina estava muito assustada. Não esperava ver isso, então peguei Luana e saí correndo do apartamento. Nem tive tempo de vesti-la adequadamente. Não havia tempo suficiente. Embrulhei-a em um cobertor quente que estava sobre a poltrona e corri para a estação, onde pegamos um táxi e fomos para minha casa. Em casa, encontrei minhas coisas antigas de infância e troquei a criança. Começamos a viver juntas. Surpreendentemente, Luana, seja pelo choque ou pelo estresse, imediatamente se apegou a mim e não chorou de todo. Ela não sabe ou entende que seus pais não estão mais lá. E ela constantemente me pergunta quando eles voltarão. Ela me chama de tia Manuela porque tive que mentir e dizer que sou amiga da mãe dela. Sei que fiz algo terrível. Deveria ter chamado a polícia e não ter tirado Luana do apartamento. Mas aconteceu assim. Tenho certeza de que teria sido acusada de assassinato. E a menina teria sido enviada para um orfanato. Isso é melhor? Não sei o que fazer a seguir. Estou completamente confusa. Mas entendo uma coisa. Não entregarei Luana a ninguém, mesmo que isso signifique morrer. Eu a carreguei sob meu coração por 9 meses. Ela é minha filha. Não dos empresários. Afinal, a esposa dele nem mesmo conseguia conceber óvulos para fertilização. Ouvindo a história de Manuela, José segurou a cabeça. Manuela, e agora? Claro que você pode ser compreendida. Mas você acabou em uma situação muito difícil. Não acho que a polícia se dará ao trabalho de descobrir quem matou os pais dela, já que você foi a última pessoa que viu os cônjuges falecidos. Suas impressões digitais já devem ter sido encontradas no apartamento. E de acordo com os documentos de Luana, ela é filha deles. Isso significa que você sequestrou a menina e como provar o contrário é uma grande questão. E você tem um motivo para o crime também. Bem, é uma situação complicada. Você precisa pensar cuidadosamente. Mas antes que o homem pudesse terminar, alguém quebrou a janela com uma pedra e 2 bandidos invadiram a casa. Manuela não entendeu de primeira e começou a gritar alto. Você trouxe a polícia para mim? Sim, eu não vou desistir de Luana. Querida, venha para mim. Eu vou te proteger. Mas Luana ficou assustada e subiu no colo de Manuela, abraçando-a com força. Lá está ela. A pequena herdeira, traga-a rapidamente para nós. Precisamos dela viva. E a mulher pode ser punida para aprender a não se meter conosco, gritou um dos bandidos. Eles começaram a tentar tirar a menina de Manuela, mas José começou a defendê-las. E quem é esse? De onde você veio? Melhor não interferir. Caso contrário, você terá problemas. Mas o homem não podia deixar a mulher e a criança em tal situação crítica e começou a lutar com os bandidos. Ele se lembrou das aulas de karatê e luta livre de sua infância. Uma luta se iniciou. O homem protegeu Manuela e Luana porque ele era um homem corajoso. A garota rapidamente correu com a criança para o quintal e soltou seu cachorro gritando Costelinha. Salve sua dona! O cachorro rapidamente entrou na casa como um louco, atacando os invasores furiosamente e rasgando suas coisas. Um dos bandidos sacou uma faca e começou a acená-la. Ele feriu José e gritou, cala a boca. Não interfira. Como vocês vieram parar aqui? Sandro, livre-se desse cachorro louco. Ele mordeu minha perna. Precisamos pará-lo. Os vizinhos começaram a fazer barulho, chamando a polícia, e 3 homens fortes também começaram a lutar, pois em uma pequena cidade, os vizinhos correram para ajudar. Logo, a polícia chegou à casa. Todos os participantes da luta foram levados para a delegacia, incluindo Manuela.
José foi levado ao hospital e Luana foi levada para um abrigo infantil, aguardando o esclarecimento de todas as circunstâncias. A menina chorou. Ela não queria ser levada para longe de Manuela. Ela abraçou pelo pescoço e gritou: "Tia Manuela, não me entregue. Estou com medo." A mulher também chorou muito, pensando que estava se despedindo de sua filha para sempre. Agora ela será colocada na cadeia e acusada de acabar com a vida dos empresários e roubar a criança. Luana, saiba que a mamãe te ama muito e nunca vai te esquecer. Você é a garota mais amada e querida, sussurrou a garota. José, em estado crítico, foi levado ao hospital. Mas, enquanto estava consciente, conseguiu ligar para a babá e dizer: "Tânia, estou em apuros. Estou ferido. Estão me levando para o hospital. Por favor, fique com André o tempo todo. Não tenho mais ninguém em quem confiar." A mulher gritou e começou a correr pela casa, reunindo as coisas mais velhas e os documentos que ele precisaria no hospital. A babá tentou segurar as lágrimas, mas André percebeu que algo ruim havia acontecido, pois seu pai não voltava para casa há muito tempo. "Babá, o que aconteceu?" O papai ligou. "Por que ele se foi por tanto tempo?" "Estou com medo." "Para onde você está indo?" "Não me deixe sozinho." A mulher abraçou o menino com força, beijou-o e começou a explicar: "André, não se preocupe. O papai ficou doente. E eles o colocaram no hospital. Vamos chamar um táxi agora e ir ao hospital para vê-lo. Vamos nos concentrar para não esquecermos de nada. Se quiser, posso te levar para a casa da vovó. Você pode ficar com eles por enquanto." "Por que você precisa ir ao hospital comigo?" O menino apenas balançou a cabeça. "Não, primeiro eu vou ver o papai. Quero vê-lo." "Babá. O papai não vai morrer como a mamãe, né? Estou tão assustado." Tânia tentou tranquilizar a criança novamente, embora ela mesma estivesse muito preocupada. "André, por que você diria isso? Claro que ele não vai morrer. Os médicos vão curá-lo e mandá-lo para casa. Não podemos ficar chateados agora. Precisamos apoiar seu pai." O menino estava tão preocupado com a condição de seu pai que torcia nervosamente o botão de sua jaqueta o tempo todo, quase arrancando-o. O pequeno André tinha mais medo de perder o pai, pois, após a morte de sua mãe, ele era a pessoa mais próxima e querida para ele. Tânia e o menino esperaram por muito tempo no corredor do hospital. E, finalmente, o médico saiu do quarto e disse: "Não se preocupem. Está tudo bem. Nós costuramos a ferida. Não há perigo para a vida, menino. Não se preocupe. Seu pai vai se recuperar logo. Não precisa chorar. Posso vê-lo? Por favor. Quero ver o papai." O menino perguntou baixinho, e o pequeno começou a chorar novamente. Ele não conseguia lidar com suas emoções. "Bem, como uma exceção, venha à enfermaria por um curto período," o médico concordou. Tânia levou a criança para o quarto. José estava deitado na cama, pálido e confuso. Seu braço e ombro estavam enfaixados. Ao ver isso, André de repente pulou da cadeira de rodas e, cambaleando sobre suas próprias pernas, foi até seu pai, abraçou-o com força e chorou muito novamente. "Papai, eu estava tão assustado. Não fique fora por tanto tempo novamente. Não me deixe. Estou com medo, filho. Você finalmente levantou dessa cadeira de rodas? Não posso acreditar. André, um pouco mais. Trabalhe um pouco mais. Por favor, papai. Tenho certeza de que com essa alegria, me sentirei melhor." "Finalmente conseguimos", disse o pai sorrindo. André só agora percebeu que podia andar novamente. Exatamente como antes. O menino hesitou, saiu da cama e andou pela enfermaria.
Primeiro devagar, cautelosamente, com pequenos passos, e depois mais rápido. Papai, eu posso andar sozinho, como antes. Posso correr com os outros meninos e jogar bola, gritou o filho feliz. Tânia também estava feliz. Ela sabia o quanto o dono se preocupava com a doença de seu filho. Quanto esforço e paciência ele havia colocado para fazer o menino voltar a ser como era antes. Oh, graças a Deus, você nos ouviu. André pode andar novamente. Que alegria para nós, disse ela com o tempo. José se sentiu melhor e seu filho o visitou no hospital todos os dias com a babá. Mas ele teve uma conversa difícil com seus pais, aprendendo com a babá sobre o incidente. Eles imediatamente vieram ao hospital. A mãe começou a beijar seu filho e falar, enxugando suas lágrimas. José, como isso aconteceu? Não parece que temos inimigos na empresa, e não é esse o tempo agora. Será que os concorrentes realmente se rebaixaram a isso? E eles te machucaram com uma faca. Espero que você tenha relatado à polícia. Não foi por causa do meu trabalho. Vou contar tudo agora, mas tenho certeza de que você não vai gostar, respondeu José calmamente. Quando Aline soube quem e por que seu filho sofreu, ela ficou indignada. Eu te disse. Eu avisei que esses conhecidos de rua nunca terminam bem. Por que você precisa dos problemas dos outros? Me diga, se levaram essa Manuela para a delegacia, então ela é culpada de alguma coisa. Talvez ela tenha feito aquilo com aqueles empresários. Não há necessidade de defendê-la. Você já sofreu o suficiente. Mas José não pôde aceitar isso. Mãe, como você pode dizer essas coisas? Você mesma me ensinou desde criança que devemos ajudar as pessoas se acontecer uma tragédia. Eu acredito em Manuela, e vou ajudá-la. Entendeu? Quer você goste, quer não, você nem a conhece. E mesmo assim, está tirando conclusões e acusando a garota de atentar contra a vida dos outros. E se você não pudesse me ver por muitos anos, você não faria de tudo para descobrir como eu vivo? O que está comigo? Como mulher, você deveria entendê-la. Sim, Manuela cometeu um erro, mas é só porque sentia falta da própria filha. Não consigo imaginar o que teria acontecido comigo se André não estivesse lá. As crianças são o significado de nossas vidas e por elas somos capazes de qualquer coisa. O pai interveio na conversa e apoiou seu filho. Concordo com você, filho. E estou orgulhoso de você. Você não se intimidou e defendeu a mulher com a criança. Este ato é digno de respeito. Posso dizer pelas suas histórias que você gosta dessa Manuela, não é? Você não a defenderia se ela não significasse nada para você. Ouça a si mesmo e faça como achar melhor. O principal é se recuperar logo. Estávamos muito preocupados com você. José agradeceu ao pai pelo apoio. Isso era muito importante para ele agora e tranquilizou sua mãe de que o pior havia passado e a polícia resolveria tudo e puniria os culpados. E ele não estava mais em perigo. Aline abraçou seu filho ao se despedir e começou a odiar ainda mais essa pobre garota que inexplicavelmente apareceu na vida de seu filho, porque José entrou em apuros por causa de sua associação com ela. A única coisa que a agradou foi que seu neto estava de pé novamente. O homem decidiu ajudar Manuela a resolver esses problemas em que ela se meteu por causa de sua própria tolice. Mas era impossível fazer isso sozinho. Então, ele decidiu contratar um bom advogado para defender os interesses dela no tribunal. Afinal, tudo estava contra ela. Os dois bandidos que os atacaram começaram a recusar a cooperação com a investigação. Só se sabia que um deles era Lucas, primo do falecido empresário, e o outro cúmplice, anteriormente condenado, Nonato. José não poupou dinheiro e contratou o melhor advogado da cidade, Diego. Ele tinha centenas de casos difíceis concluídos com sucesso em sua prática jurídica. Foi ele quem conseguiu reunir todas as informações para provar a relação entre Manuela e Luana.
Eles realizaram um teste de DNA e ele mostrou que elas eram realmente mãe e filha, e isso já era metade do sucesso. Diego interrogou meticulosamente todos os participantes daquela noite fatídica, após a qual os empresários morreram, e reconstruiu os eventos daquela noite, minuto a minuto. Muitos se lembraram de que foi Lucas quem trouxe aquele conhaque, que os cônjuges falecidos beberam. Outros convidados preferiram vinho ou champanhe. O advogado exigiu uma busca na casa de Lucas, onde examinaram todos os pertences e documentos, e finalmente encontraram evidências. Um medicamento estava escondido no armário, que em grandes doses causa paralisia respiratória. Diego percebeu que isso poderia ajudar na investigação e insistiu na exumação dos cônjuges. Ele trouxe seus próprios especialistas, e eles encontraram vestígios da substância nos corpos dos empresários. Descobriu-se que o primo havia decidido se livrar de toda a família e assim ficar com a herança e enriquecer. O único obstáculo era a menina, pois ele não ousou se livrar dela imediatamente. Ele pensou que, após a morte do irmão, ele assumiria a guarda dela e então poderia matá-la. Mas tudo não saiu conforme planejado, e a menina desapareceu do apartamento. Quando a polícia reuniu todas as evidências de que Lucas era culpado, ele percebeu que não poderia escapar da punição e decidiu confessar tudo honestamente. Nossos pais, Geraldo e o meu, eram realmente irmãos, mas eram pessoas completamente diferentes. Um se tornou um empresário rico e meu pai permaneceu um homem pobre. Essa é a injustiça de tudo. Desde a infância, eu odiava Geraldo e o invejava tanto. Geraldo estudou em uma universidade prestigiosa e, em seguida, seu pai lhe passou o negócio. E ele teve sorte. Casou-se com uma bela garota. Eles até conseguiram ter uma filha quando já eram adultos. E eu continuava pedindo para ele me contratar em sua empresa, mas ele recusou, dizendo que haveria problemas se parentes trabalhassem juntos. Ele tentou me ensinar a viver corretamente, mas eu não precisava dos seus conselhos. Eu não queria trabalhar como gerente a vida toda. Era apenas injusto. E então eu perdi muito dinheiro em cartas. E comecei a ser ameaçado de que, se não pagasse a dívida, eles poderiam me matar. Foi então que eu elaborei um plano para resolver todos os meus problemas e tudo teria dado certo para mim se não fosse por essa garota que roubou a menina e seu protetor que começou a lutar comigo. De onde eles vieram? O investigador ficou chocado com tamanha crueldade. Ele não conseguia entender como alguém poderia se livrar de seu irmão e sua esposa e falar sobre isso tão calmamente. Como você encontrou Manuela? Como você aprendeu o endereço dela? O investigador perguntou. É um segredo. Meu amigo estava vigiando aquele apartamento e esperando o momento de chamar a polícia. Então ele se lembrou bem da mulher louca e a rastreou. E então decidimos pegar a menina de volta. Francamente, eu não entendo por que ela precisava daquela mulher. Então, invadimos a casa dela, mas não sabíamos que ela não estaria sozinha. O homem provavelmente estacionou seu carro longe da casa de propósito. Então, nosso plano não deu certo. Eles arruinaram tudo para mim. O investigador não conseguia entender esse assassino. Você não sente pena do seu irmão e da esposa dele, que você matou? Você também estava planejando se livrar de uma criança. É tudo por dinheiro? Você não entende nada. Se não fosse por essa menina, eu estaria rico em um ano. E não me importo como teria conseguido isso, Lucas respondeu com raiva. O investigador balançou a cabeça e disse, não adianta falar com você sobre consciência. Bem, na prisão, você vai entender muita coisa. Você vai se arrepender todos os dias. Manuela finalmente foi libertada e José encontrou nos portões da prisão. Ela parecia perdida e exausta, mas ao ver seu salvador, sentiu-se aliviada e correu até ele. Obrigada por vir. Me sinto terrível. Vi muitas pessoas ruins na prisão. Você não pode imaginar como é assustador lá. Fiquei tão chateada no início.
O investigador tentou me fazer confessar o crime, mas decidi que mesmo que não pudesse sair da prisão, não admitiria a culpa de outra pessoa. E sinto tanto falta da minha filha. Como ela está no abrigo? Ela deve estar passando por muito. Os pais morreram. Depois a menina mal se acostumou comigo. E agora a levaram para o abrigo. Por que essa pobre menina tem que enfrentar tantos problemas? Como posso explicar a ela que sou a mãe verdadeira? E se alguém mais a adotar? Então nunca mais conseguirei encontrá-la, Manuela chorou. E José tentou consolá-la, acariciando seus ombros magros. Não chore. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Você foi libertada da prisão e eles não suspeitam de nada. E você tem um teste de DNA que diz que Luana é sua filha biológica. Agora só resta legalizar seus direitos como mãe e provar que Luana é a única e legítima herdeira do empresário. Sabe de uma coisa? Vamos para minha casa. Acho que André ficará feliz em ver você. Descanse um pouco e depois vamos visitar Luana no abrigo. Você não deveria ficar sozinha em sua casa com janelas quebradas. E também, vamos nos tratar de forma mais informal depois de tudo que passamos juntos, disse José. José, esqueci de dizer a coisa mais importante. Muito obrigada por me salvar e por trazer minha filha de volta. Se não fosse por você, eles teriam levado Luana com certeza. E talvez até acabassem com minha vida. Olha o problema que causei para você, Manuela exclamou. Nada na vida acontece por acaso. Se não fossem seus problemas, meu ferimento, meu filho nunca teria levantado daquela cadeira de rodas. Ele pode andar por conta própria agora. Finalmente nos livramos daquela cadeira de rodas odiosa. Meu filho se preocupou tanto comigo que se levantou da cadeira de rodas sozinho. Você pode imaginar? É uma grande alegria para mim. E, de qualquer maneira, eu realmente gosto de você, Manuela. Como pessoa e como mulher. Depois da morte da minha esposa, nunca olhei para mulheres. Pensei que nunca deixaria de amar minha Mariana. Mas agora olho para você e percebo que estou me apaixonando, José sorriu. Após a conversa, eles foram para a mansão de José, onde Costelinha, abanando alegremente o rabo, correu para sua dona, lambendo-a e latindo alto. Manuela chorou, beijou o nariz molhado do cachorro e enxugou suas orelhas. Costelinha, como você está aqui? Estou tão feliz em te ver. Obrigada, José, por cuidar do meu cachorro. Eu nem esperava vê-lo vivo. E tinha medo de perguntar sobre isso. Afinal, ele serviu nossa família por tantos anos. Várias vezes salvou meu pai na guerra, e agora me protegeu e a minha filha, ela exclamou. Como eu poderia deixar um cachorro tão nobre e fiel morrer? Ele, como eu, foi ferido pelos bandidos. Mas os médicos salvaram Costelinha, trataram sua ferida. E eu o trouxe para casa. Não se preocupe, ele está bem aqui. Ele tem um cercado espaçoso. É quente e eles o alimentam como em um hotel. Nos tornamos muito bons amigos. André passa muito tempo com ele, José a tranquilizou. O filho estava muito feliz com a visita. Agora ele corria e pulava muito e falava bastante. E também perguntou sobre Luana. Onde ela está agora? E quando ela virá? Manuela chorou novamente e respondeu, ela virá em breve. Eu definitivamente vou tirar Luana do abrigo e não a entregarei a mais ninguém. Manuela aproveitou um banho quente, jantou com André e lá fora já estava escurecendo. Hora de ir para a cama. Mas à noite ela teve o mesmo pesadelo que a atormentava há 3 anos. Ela sonhou que estava dando à luz uma menina, gritando de dor e depois sentindo alívio ao ouvir o primeiro choro do bebê. Ela esperava ver sua filha, mas o bebê foi imediatamente levado embora. Manuela gritou, não, não, essa é minha filha. José ouviu o grito do quarto de Manuela,
ficou assustado e pensou que algo havia acontecido e ela precisava de ajuda. Ele entrou silenciosamente no quarto de hóspedes e viu Manuela se debatendo na cama, seu cabelo grudando na testa, gritando o nome da filha e chorando. Ele tentou acordá-la gentilmente, sussurrando: Manuela, acorde. Você está tendo um pesadelo. É apenas um sonho ruim. Finalmente, ela abriu os olhos, olhando ao redor surpresa. Ela se sentiu envergonhada por assustar seu anfitrião, especialmente porque ele a viu apenas em uma fina camisola. José olhou atentamente para Manuela, vestida na camisola com flores bordadas que ele havia dado a Mariana. Ela nunca havia usado antes. De repente, ele abraçou Manuela gentilmente como uma criança pequena e começou a beijá-la ternamente. Primeiro no pescoço, depois nos lábios, sussurrando: Você é uma mulher tão linda agora. Tão querida para mim. Estou enlouquecendo por você. Por favor, nunca deixe esta casa. Não quero perder você. Não chore, minha querida. Definitivamente vamos pegar Luana do abrigo e viver juntos como uma grande família feliz. Manuela não resistiu e respondeu com um beijo à confissão de José. O amor nunca havia sido parte de sua vida complicada, exceto por um cara desonesto. E então tudo mudou em sua vida. Mudança para a cidade, dar à luz. A doença e morte de sua mãe. Ela saboreou as ternas confissões e não podia acreditar em sua felicidade. No dia seguinte, Manuela e José foram ao abrigo visitar Luana. A princípio, a vice-diretora do abrigo recusou-se a deixá-los ver a menina, pensando que eles eram estranhos. Mas quando ela viu os resultados do teste genético, começou a falar com eles de maneira completamente diferente e concordou em deixá-los ver a menina. Luana havia perdido ainda mais peso. E quando viu Manuela, imediatamente correu para ela, subiu em seus braços, abraçou-a pelo pescoço e chorou, dizendo: Tia Manuela, você veio me buscar. Me tire daqui. Eu me sinto mal. Eu me sinto mal aqui. As meninas me intimidam. Elas brigam e tiram meus brinquedos. A criança chorou muito. E Manuela lutou para conter suas emoções. Ela beijou suas bochechas, enxugou seus olhos e descascou uma tangerina doce para ela. Eu vou te buscar, prometo. Não vou deixar você aqui. Você é minha menininha. Minha pobre menininha. Tia Manuela, onde estão minha mãe e meu pai? Por que eles não estão me levando para casa? Eles não me amam mais? Manuela queria gritar: Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe verdadeira. Mas José olhou para a menina e começou a falar baixinho: Vamos lá, Luana, sua mãe e seu pai te amam muito. Como alguém não poderia amar uma menina tão maravilhosa? Mas acontece que eles estão muito longe agora e não podem voltar de lá. E Manuela e eu te amamos muito. E André sente sua falta. Vamos te levar de volta conosco por enquanto. Você brinca com André novamente, corre com ele. Lembra, no aniversário dele? Você vai morar conosco? A menina assentiu e abraçou Manuela novamente, confiante, que a levou para os outros crianças para distraí-la da conversa com a vice-diretora. Enquanto isso, José tentou persuadir a mulher: Bem, você mesma viu como a menina interage conosco. Como ela está infeliz aqui. Ela está acostumada a estar em casa. Deixe-a ficar conosco sob minha responsabilidade. Sou um empresário de boa reputação. Tenho certeza de que você já provou nossos bolos. Amanhã vamos arrumar toda a papelada com o advogado e ele nos ajudará a provar que Manuela é reconhecida como a mãe. E Luana é a herdeira do empresário assassinado. Ela é filha dele. Por que fazer Luana sofrer e esperar pela decisão do tribunal? A vice-diretora do abrigo concordou com José e permitiu que Luana ficasse com ele em casa. O homem alegre entrou na sala de brinquedos, pegou Luana nos braços e disse sorrindo: Bem, Luana, eu consegui.
estamos te levando daqui agora. Você está pronta para vir conosco? A menina bateu palmas alegremente e gritou: sim, estou pronta. Vou para a casa da tia Manuela. André ficou emocionado por sua amiga agora morar com eles. Tudo é mais divertido de fazer juntos, brincar, comer e correr lá fora. E Manuela rapidamente se acostumou a cuidar de ambos os filhos após a morte da mãe de André. André sentia falta do calor, da atenção e do afeto feminino. Então, ele estava feliz por ter Manuela por perto. José já havia esquecido como era maravilhoso ter uma mulher amada esperando em casa, as crianças arrumando a mesa e um jantar farto. Ele não poderia estar mais feliz e se esforçava ao máximo para cuidar de sua agora grande família. Em um mês, Diego conseguiu provar a relação de Luana com Manuela e ajudá-los a processar todos os documentos. Além disso, a menina foi oficialmente reconhecida como a herdeira do empresário morto, e agora todos os ativos e propriedades dos cônjuges falecidos pertenciam a ela. Mas, como Luana ainda era jovem, Manuela poderia gerenciar tudo como sua mãe biológica. Em um momento, a menina pobre tornou-se uma mulher rica. Agora, os pais de José não a tratavam mais com hipocrisia. Ao contrário, estavam felizes pela sua nora, passavam muito tempo com sua neta e frequentemente visitavam seu filho. Manuela estava quase feliz, mas não sabia como contar a verdade para a menina. Como explicar que a mulher com quem ela vivia não era sua mãe, que seu pai havia falecido e que sua verdadeira mãe estava ao redor, Manuela? Poderia uma notícia tão complexa ser explicada a uma criança de 3 anos? Manuela decidiu consultar José. Eles conversaram por muito tempo, e então ele disse: querida, entendo o quanto você quer que Luana te chame de mãe. O quão importante isso é para você, mas ela ainda é muito jovem para entender e aceitar notícias tão complicadas sobre seus pais. E se ela se fechar emocionalmente? Lembra o que aconteceu com André por causa do estresse? As crianças são muito vulneráveis. Sua psique ainda não está pronta para essas coisas. Vamos não traumatizar a criança. Eu te imploro, apenas a ame. E com o tempo, você naturalmente se tornará mãe dela. Porque com o tempo, as memórias ruins desaparecem. Quando ela crescer e for para a escola, é quando vamos contar a ela. Precisamos ter paciência. Tenho certeza de que tudo vai ficar bem. Manuela abraçou seu amado homem e concordou com ele: você é tão sábio. Sou muito sortuda por ter te encontrado. Você está certo. É melhor não falar sobre isso com nossa filha ainda. Vamos apenas viver e amar nossos filhos. O tempo passou muito rápido. E agora André está na 3ª série, levando sua travessa irmã Luana para a escola na 1ª série, segurando a mão dela. Manuela acena para eles. E Luana grita para ela: mãe, o papai vai trazer bolo do trabalho hoje? Meu bolo favorito com creme de morango. Ok, estamos indo para a escola. Manuela olhou para sua amada filha e seu filho agora crescido, André. E ela se sentiu tão tranquila. Como ela amava seus filhos. Luana há muito tempo a chamava de mãe por conta própria. Ela não perguntava mais sobre seus pais, e todos estavam felizes. Agora, Manuela não era mais uma menina pobre. Ela era a esposa de um empresário bem conhecido, bem cuidada. E ela havia encontrado sua vocação, ajudando seu marido em seu negócio. Ela adorava José e era grata a Deus por terem se encontrado perto da loja naquele dia, porque ele mudou completamente sua vida.